É chegado o momento da decisão para conhecermos as equipes que disputarão a Série A1 do Campeonato Pernambucano no ano que vem. 6 equipes estão nessa lista: 7 de Setembro, Porto, Centro Limoeirense, Ibis, a equipe do Veracruz e o Ipiranga. Estão aí buscando essas duas vagas e a gente vai trazer alguns números, alguns dados a respeito dessas equipes que fizeram tão bem essa primeira fase, esse primeiro momento do campeonato, trazendo agora detalhes para o torcedor pernambucano que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista. Se inscreve, dá o like nos nossos vídeos, importante a sua participação através dos comentários. Bora lá conferir um pouco a respeito das equipes interioranas que vislumbram, quem sabe, chegar ao Pernambucano 2021? Inicialmente falando do Centro Limoeirense, classificado à próxima fase, foi o líder do grupo B com 10 pontos. Detalhe, né? 5 desses pontos conquistados como mandante e 5 como visitante dentro da competição. Foi a única equipe invicta entre as que disputarão o hexagonal final, hexagonal que será disputado em turno único. Teve a sua segunda melhor defesa em relação às 6 equipes que avançam, foram apenas 4 gols sofridos, e a equipe que mais empatou nesta primeira fase. Foram 4 empates com 2 vitórias, garantindo aí os 10 pontos na classificação da equipe de Limoeiro. Por sua vez, o Ibis tem apenas uma derrota em 8 jogos disputados nesta primeira fase. O Ibis é um caso peculiar porque ele está envolvido em um grupo com 5 equipes, acabou atuando por 8 vezes. Tem a zaga mais vazada entre os classificados, ao lado do Porto. Em contrapartida, o maior número de jogos em relação aos outros concorrentes. Foram 7 gols sofridos. Em contrapartida, tem o melhor ataque do campeonato. São 18 gols marcados, muito em decorrência da goleada deste último final de semana, onde o Ibis aplicou 7-1 aí na Cabense, e a Alemanha conquistou aí a maior goleada do campeonato até então. Dos 13 pontos somados nesta fase, 7 foram conquistados fora de seus domínios, ou seja, um aproveitamento bem interessante do Ibis, mesmo quando não joga no estádio Ademir Cunha. O Porto foi a equipe que menos somou pontos entre as classificadas, foram apenas 9 pontos em 6 jogos, e tem aí o menor aproveitamento em percentual, com 50% dos pontos ganhos na primeira fase. O Gavião chega a este hexagonal com a pior defesa entre os clubes classificados, ao lado do Ibis, tomou 7 gols. Entre os times do hexagonal, ainda, o Porto é o segundo que mais empatou. Foram 3 empates na primeira fase, com 2 vitórias e 1 derrota. E não venceu nenhuma partida jogando em Caruaru. O mais interessante, né? Foram 3 empates do Porto. O Porto empatou com o Timbaúba, empatou com o Ipojuca, empatou com o Centro Limoeirense. Então ainda não sabe o que é vencer em casa. O 7 de Setembro chega ao hexagonal com a melhor defesa da primeira fase. Tomou apenas 2 gols. Tem o segundo melhor aproveitamento de pontos, 61,1%. Em contrapartida, tem o pior ataque entre os classificados junto com o Porto. Fez apenas 7 gols. Conquistou 7 dos 9 pontos disputados fora do Gigante do Agreste. Um ótimo aproveitamento de 77,8% como visitante na competição. E ainda tem o agravante de ter apenas uma derrota em 6 jogos disputados nesta fase classificatória. Bons números da equipe do 7 de Setembro, que para muitos é apontada aí como uma das favoritas a quem sabe garantir uma das vagas na Série A1. O Veracruz fez uma baita primeira fase. Foi a maior pontuação entre os classificados, 17 pontos, muito pelos 8 jogos também na fase de classificação. E o segundo melhor ataque com 13 gols anotados. Tem o maior aproveitamento dos pontos em disputa, 70,8%. E também pelo número de jogos, a equipe foi a que mais saiu de campo vencedora, com 5 vitórias nos 8 jogos que acabou disputando. Conquistou 10 pontos dos 12 possíveis jogando na Arena de Pernambuco, na arena que recebeu o Veracruz, né, obtendo aí um aproveitamento de 83,3% como mandante. Então é muito forte jogando lá em São Lourenço da Mata, mesmo deslocado, o Veracruz aí fazendo seu fator casa nesta competição.
E por fim o Ipiranga, né, que assim como o 7 e o Centro, ganhou uma partida por WO nesta primeira fase, aqueles problemas de inscrição de atletas no início da competição. Sua vitória, inclusive, foi diante do Pesqueira. A máquina de costura tem a segunda defesa mais vazada da fase anterior, sofrendo aí 6 gols, uma média aí de 1 gol sofrido por jogo. No seu grupo, perdeu apenas uma vez, derrota para o 7 de setembro, atuando como mandante. Inclusive, esse jogo foi no estádio Veracruz, no estádio onde o Porto vem aí mandando suas partidas, que é no Antônio Inácio. E junto com o Ibis, só empatou uma vez nessa fase de classificação da Série A2 do Pernambucano. E agora com o torcedor, comente à vontade, curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e a gente vai se falando sobre muitos outros assuntos a respeito do futebol pernambucano. Até a próxima! Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano.